Uma das maiores reclamações de aposentados e pensionistas em todo o Brasil é o achatamento que os salários deles sofrem todos os anos. É muito comum as pessoas começarem a receber um valor maior, 3, 4, 5 mil reais, e com o passar do tempo, esses valores vão perdendo poder de compra, vão achatando, como eu falei, e aí o aposentado ou a pensionista ou o pensionista acaba ficando numa situação muito degradante. Todos os dias eu recebo pessoas que reclamam disso comigo. E uma das maneiras que existem, que são maneiras legais de se resolver ou se contornar, pelo menos esse problema, são as revisões. As revisões de benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em direito previdenciário e também em direito do trabalho. E eu venho aqui todos os dias para poder trazer informações legais para você, para que você possa usar essas informações para o seu bem, para que você tenha uma vida melhor, ok? Hoje, como eu prometi no começo do vídeo, eu vou falar aqui um pouco sobre as revisões, as possibilidades de revisões previdenciárias que envolvam aposentadorias e pensões, para as pessoas que provavelmente ou eventualmente têm revisões para fazer. Se você é aposentado ou pensionista, fica comigo nesse vídeo até o final, porque talvez uma das coisas que eu possa falar aqui se relacione a você. E aí, quem sabe você não é uma pessoa que está aí perdendo seu tempo, porque pode fazer uma revisão e sequer sabe disso. Inicialmente eu quero só reforçar o que eu falei agora há pouco, que eu entendo que qualquer benefício, qualquer aumento, qualquer valorização na sua aposentadoria ou na sua pensão, que seja R$100, ajuda bastante aí no seu orçamento do mês, correto? Se você concorda, se você acha que ajuda, coloca aqui embaixo nos comentários se ajuda ou não isso no seu orçamento doméstico. Se R$100, R$50 que seja de aumento, ajudam aí no seu orçamento. Coloca aqui embaixo nos comentários. Pensando nisso, as revisões que são possíveis e são estabelecidas pela lei hoje, visam isso, buscar melhoria nos valores das aposentadorias e das pensões. A primeira coisa que eu quero compartilhar, eu quero explicar para você, é que existe um primeiro obstáculo para a gente passar aqui. Mas é bem simples de entender, tá? Que se chama decadência. O que é decadência? Desde 1997, a partir de uma medida provisória, houve uma modificação na lei dos benefícios previdenciários e determina que as revisões só podem ser feitas nos últimos 10 anos. Ou seja, nós estamos em outubro de 2021, isso quer dizer que quem aposentou a partir de outubro de 2011, ok, sem nenhum problema, pode pedir qualquer tipo de revisão que seja possível. E aqueles que aposentaram antes de outubro de 2011, como é que fica? Vou explicar para você porque tem exceções, tá? Então essa modificação de 97 estruturou o regime de benefícios dessa forma, a partir de então, mas para quem tem mais de 10 anos de aposentadoria, existem algumas exceções, como eu falei, que permitem que a pessoa também possa pedir a revisão. Quais são essas exceções? Vou falar algumas delas aqui, só de maneira bem simples, porque é evidente que tem que ser avaliado caso a caso, mas bem simples para você entender. Então, por exemplo, se o INSS deixou de contar algum tempo de contribuição no seu cálculo, você pode fazer uma revisão, ok? Se o INSS, por exemplo, deixou de computar um tempo de trabalho especial que você recebia insalubridade ou periculosidade, também é a mesma coisa, você pode, mesmo com mais de 10 anos, pedir essa revisão. Terceiro e último, se você, por exemplo, teve uma reclamação trabalhista durante o tempo que você trabalhou e não teve computado no seu cálculo os valores de previdência dessa reclamação trabalhista, você pode também pedir uma revisão, mesmo que você tenha aposentado há mais de 10 anos, ok? Então, a decadência é uma coisa real para muitas situações, mas existem exceções também. A primeira revisão que eu quero falar com você é a revisão do tempo especial.
Revisão do tempo especial é aquela onde a pessoa eventualmente trabalhou com periculosidade ou insalubridade e na hora de pedir a aposentadoria, o INSS não levou em conta o período especial ou levou em conta só uma parte desse período. Isso acontece muito também. Então, se isso aconteceu com você, isso tem que ser revisto através de uma revisão. Você pode ir direto para a Justiça, não há necessidade de pedir ao INSS para que seja feita essa revisão. E a vantagem da revisão, quero abordar isso aqui agora de uma vez, é que você, além de passar a receber um salário maior, você também recebe os últimos 5 anos da diferença que deveria ter recebido de uma vez só, ok? Então a revisão do trabalho especial é isso. Há também a possibilidade da conversão do período especial para tempo comum, e o INSS às vezes não faz essa conversão automaticamente, e a pessoa acaba sendo aposentada por tempo de contribuição comum ou por idade comum, tanto faz, e aí entra o fator previdenciário para piorar ainda mais a situação do segurado, e aí a revisão vai trazer de volta para ele uma condição de salário muito melhor, às vezes duplicando, triplicando o valor da sua renda mensal. A segunda hipótese que eu quero tratar com vocês é do reconhecimento do tempo rural. Presta muita atenção nisso, porque isso aqui é muito importante, gente. Olha só, nós temos julgados atualmente que reconhecem trabalho rural a partir dos 8 anos de idade. É isso mesmo. Anteriormente já haviam julgados reconhecendo trabalho rural a partir de 12 anos de idade, mas recente agora, tem 2 semanas ou 3 semanas atrás, um julgado reconhecendo trabalho rural de uma pessoa a partir dos 8 anos de idade. Sabe qual é a consequência direta disso? Na revisão para inclusão do tempo rural, é o seguinte: vamos supor que a pessoa aposentou por tempo de contribuição comum ou por idade antes da reforma, e ele recebe hoje um salário mínimo. Só que ele não falou para o INSS também não tem como adivinhar, né, gente? Vamos se ligar aí. Ele não falou para o INSS que ele trabalhou 10 anos, 15 anos como rural, trabalhando para ele mesmo, para a família, em regime familiar. E aí, esse tempo, 10, 15 anos que ele trabalhou na roça ou no campo, não foram levados em consideração. Como é possível fazer isso? Se o segurado conseguir comprovar através de documentos, certidões, testemunhas, tem muita forma de fazer a comprovação do trabalho rural hoje em dia. Esse tempo de trabalho rural pode ser acrescentado no tempo de contribuição dele, e aí evidentemente que o valor dele vai multiplicar, vai aumentar muito, porque tem que ser levado em consideração. Isso já é pacífico na justiça brasileira. Muitos casos de pessoas que conseguem comprovar o trabalho rural e a partir daí melhorar muito a sua qualidade de vida, né? Então preste atenção, você que já trabalhou em algum tempo rural, ou se você conhece alguém que trabalhou algum tempo rural e não usou esse tempo para poder contar para a aposentadoria, coloca aqui embaixo nos comentários se você conhece alguém que aposentou, mas não usou o tempo rural para fazer a contagem, o cálculo da aposentadoria dele. Vocês vão ter uma surpresa de quantas pessoas vão responder que não usaram isso, e nem sabem disso, nem sabiam que podiam usar. A próxima questão que eu quero abordar com vocês em termos de revisão previdenciária é a revisão para a inclusão das reclamações trabalhistas. Gente, isso é uma coisa tão simples de entender e vocês vão ver, mas infelizmente poucas pessoas conhecem isso. O que acontece? Às vezes é necessário o trabalhador entrar com uma reclamação trabalhista por conta de alguma verba que deixou de receber, algum problema que aconteceu, horas extras, enfim, qualquer tipo de problema. Geralmente o que acontece? Quando faz-se um acordo ou existe uma sentença a favor do trabalhador, o juiz, a justiça determina que sejam pagas sobre essas verbas a contribuição previdenciária por parte da empresa. Essa contribuição previdenciária não é paga diretamente ao trabalhador, é recolhida numa guia e deveria ir diretamente para o INSS, né? Vai para o INSS, na verdade. Só que em muitos casos, apesar desse valor ir para o INSS, esse tempo não aparece, essa contagem não aparece
no extrato ou no CNIS lá da pessoa no aplicativo do INSS. E na hora de pedir a aposentadoria, esse tempo não é levado em consideração. Resultado, o valor da aposentadoria dele vai ser menor. Esse é um dos casos que eu falei aquela hora da exceção para revisão além dos 10 anos. Então, se você teve alguma reclamação trabalhista durante sua vida de trabalho, se você não usou o recolhimento dessas verbas que você ganhou na justiça para o cômputo da sua aposentadoria, você pode fazer isso através de uma revisão a qualquer momento e melhorar a sua qualidade de vida e ainda por cima receber os últimos 5 anos da diferença a menor que você deixou de receber, com juros e correção monetária. É legal isso ou não é? Eu acho muito legal, mas cada um tem a sua opinião, né? A próxima revisão que eu quero falar é a revisão referente aos afastamentos que a pessoa tem por doença, ou por gravidez, ou por aposentadoria, por invalidez em algum período, e que muita gente acaba não incluindo isso na hora da contagem para consideração da aposentadoria. O que acontece? Esse tempo de afastamento, seja por auxílio-doença, auxílio-acidente, gravidez ou aposentadoria por invalidez que durou pouco tempo, antigamente não era considerado, não podia se incluir para cálculo do tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria. Mas hoje a legislação mudou e já existe esse entendimento pacífico pela justiça brasileira também, que isso pode ser levado em consideração. E vocês não fazem ideia de quanto isso aumenta significativamente a renda das pessoas. Eu vejo muitas mulheres que tiveram 2, 3, 4 gravidezes durante a vida, tiveram o tempo de afastamento, receberam auxílio maternidade, mas isso não computou na hora da aposentadoria delas. Então imagine uma mulher, por exemplo, que hoje recebe em torno de R$2.000 de aposentadoria, e que teve 3 afastamentos. Então, vamos arredondar aí, ela teve quase 1 ano e meio de afastamento e esse ano e meio acabou não sendo computado no histórico dela para ser feita a avaliação e o cálculo da aposentadoria dela, ok? Então, se você pega a aposentadoria e acrescenta 1 ano e meio, é bastante tempo, bastante significativo para que a pessoa possa melhorar a qualidade de vida e melhorar a renda dela também. E essa é mais uma das revisões que podem ser incluídas além daquele prazo de 10 anos que eu falei da decadência. Outra revisão importante de nós pensarmos aqui, e muita gente acaba esquecendo disso, não levando em consideração, é a revisão para a inclusão do tempo de serviço militar para o homem, né? Bom, normalmente o serviço militar leva aí entre 10 meses a 1 ano e meio, e esse tempo de trabalho militar, serviço militar, é remunerado. Uma vez que ele é remunerado, há recolhimento obrigatório para o INSS. Se há recolhimento, tem que ser contado obrigatoriamente na hora da aposentadoria. Muitos homens acabam não tendo esse tempo contado. É 1 ano, gente. Pode significar, como eu falei no início do vídeo, R$50, R$100 às vezes de diferença. Mas, como eu penso que isso pode fazer muita diferença na vida de uma família, eu acredito que seja importante divulgar essa informação para que as pessoas saibam disso e acabem tendo a oportunidade de fazer essas revisões. Entenderam? Então, todos os homens que tiveram serviço militar, mas isso não foi computado lá pelo INSS, podem fazer a revisão. Está fora do prazo de decadência. Ou seja, pode ser feito a qualquer momento também, tá? Quero falar agora de uma revisão muito importante, que, aliás, está aí às vésperas de uma decisão final pelo STF, que é a revisão da vida toda, que é simples de entender, que é o seguinte: até 1999, todo o seu tempo de contribuição e os valores que você contribuiu eram contados na hora da aposentadoria. Quando chegou em 99, o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou uma lei que determinou que antes de julho de 1994, o seu tempo de contribuição ia ser computado, beleza. Mas os valores não. E aí, o que acontece? Pegou um pessoal que antes de julho de 94 tinha valores de contribuição altos, salários mais altos, e essa contagem prejudicou essas pessoas. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que na hora de fazer a revisão da vida toda,
o valor do salário delas atual dobra, triplica às vezes. E o que acontece agora? Essa revisão está em término de julgamento no STF. Nesse momento, hoje é dia 7 de outubro de 2021, está empatado o julgamento no STF. Falta um único voto do ministro Alexandre de Moraes para que a gente saiba o resultado dessa história. Provavelmente, até o fim do ano, início do ano que vem, a gente tem esse resultado. Mas a perspectiva é bastante positiva, eu penso dessa forma, para que o segurado tenha esse benefício a seu favor, uma vez que essa situação foi tirada do segurado. O segurado pagou por isso, né? Não é nenhum favor, não é nenhuma ideia esdrúxula, né? O segurado pagou por aquilo ali e, através de uma lei, foi retirado deles. E tem que ser devolvido a quem de direito. Essa é a minha opinião. A próxima revisão é uma das revisões mais importantes do momento. Fica bem atento com relação a isso. É a revisão da pensão por morte. O que acontece, gente? As pessoas que começaram a receber pensão por morte a partir de novembro de 2019 tomaram um susto. Por quê? O valor, a fórmula de calcular a pensão por morte mudou. Antes era assim, bem simples. A pessoa era casada com um sujeito que era aposentado. O sujeito morreu, recebia R$3.000 por mês de aposentadoria. Morreu, a viúva passa a receber R$3.000, que era a aposentadoria dele, correto? Isso era o que acontecia. Com a reforma da Previdência, mudou isso. Não é mais os 100%, não é mais os 3.000. Agora é 50%, 1.500, mais 10% por dependente. Como a viúva é uma dependente, mais 10%. Então, mais 10% de 3.000 dá 300. Eles tinham uma verba de R$3.000 por mês, os dois, para viver, e agora a viúva passa a contar com apenas R$1.800 e a ausência do marido. Então, isso é um absurdo, um retrocesso total que aconteceu, e já existem julgados atualmente na Justiça Brasileira declarando a inconstitucionalidade desse item, ok? Então, há possibilidade de se fazer a revisão das pensões por morte das pessoas que começaram a receber pensão a partir de novembro de 2019. Gente, na verdade, existem mais uma meia dúzia ou mais de possibilidades de revisão. Eu não vou falar todas elas aqui hoje, porque a ideia é você saber, você ter em mente que existem possibilidades de revisar a sua aposentadoria ou a sua pensão para que ela melhore, para que você deixe de sofrer com os achatamentos dos reajustes que não são feitos de acordo com os índices que deveriam ter sido feitos. Então, fique atento a isso, você que é aposentado ou pensionista. Procure aí um profissional especializado na área para que possa lhe dar uma consulta, possa lhe dar uma orientação em relação a isso, para ver se ele consegue achar para você uma orientação, um caminho para se fazer uma revisão. Existem mais de 20 possibilidades de revisão hoje, e quem sabe você é uma das pessoas que pode fazer essa revisão e está aí parada, sem fazer isso e passando uma vida de dificuldades financeiras. Então, repito e insisto, consulte um profissional especializado em direito previdenciário para que ele possa indicar para você se você tem ou não direito a uma revisão. Esse é o primeiro passo. Se tiver, analisa certinho se você quer fazer isso ou não. E aí, tirando aqui um mistério enorme. Muita gente pergunta, mas se eu fizer uma revisão, o meu benefício não vai ser suspenso, eu não vou perder o benefício, eu não vou ter problema com o benefício? De forma alguma. Isso não acontece. Você já tem um benefício. A revisão é para melhorar. Ninguém vai fazer revisão para piorar. Né? Ninguém é tonto a esse ponto. Né? Mas, cuidado, observe de novo se você está conversando com um especialista, tranquilo. Tem muito aventureiro por aí. Lembrando sempre que especialista é quem tem pelo menos uma pós-graduação no assunto aí, tá bom, gente? Então, esse era o meu assunto com vocês hoje, o meu papo. Fico muito contente de poder participar e compartilhar com vocês esse assunto, que para mim é um dos meus preferidos dentro do direito previdenciário. E se você é uma dessas pessoas que tem essa possibilidade de revisão, então não abra mão do seu direito.
Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma questão, coloca aqui embaixo nos comentários, que a gente tem todo prazer em responder você, se a gente souber, é claro. Tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.